Fala pessoal, tudo bem? Maravilha. Bom, galera, rapidinho para a gente começar, queria falar um pouco para vocês que, mais uma vez, aqui na Campus Party, em Goiânia, Campus Party também, sempre dando umas palestras aqui sobre esses temas relacionados à inteligência artificial. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, que a gente está justamente vivendo isso cada vez mais no mundo digital, nas redes sociais. A gente vai falar sobre o impacto que a inteligência artificial vem gerando na era e no mundo dos influenciadores. Então é aquela história. Quando a gente começa a pensar em tudo que a inteligência artificial está fazendo, em tudo que ela está mudando e transformando, um dos mercados que está sendo mais afetado e mais transformado pela inteligência artificial é justamente o mercado do mundo da influência, o mundo dos influenciadores. E aí, eu vou falar com vocês hoje sobre alguns pontos muito importantes, que são justamente os impactos éticos e também os impactos legais em relação a isso. E também vou dar algumas dicas de ferramentas aqui que podem ajudar vocês que estão entrando nesse mundo, que estão cada vez mais dentro do mundo da influência digital, para vocês também melhorarem cada vez mais o engajamento de vocês e outras questões também. Então, para começar, a gente vai começar falando sobre justamente os impactos que isso gera e a gente vai começar falando sobre a questão da ética. É importante a gente refletir que quando a gente fala como um influenciador, por exemplo, quando a gente está tratando desse tema, a ética é algo muito importante. Porque, no caso, quanto mais um influenciador ele for ético, mais seguidores ele tem. Será, Frois? Será que no mundo hoje em dia é assim que funciona? É isso que a gente vai começar a refletir hoje. Para começar, eu trouxe um vídeo aqui para vocês terem uma ideia de como a IA hoje já está literalmente sendo utilizada dentro desse ramo. A gente vai falar hoje sobre Sora 2, por exemplo, a gente vai falar sobre várias ferramentas que estão transformando um pouquinho aí. E a gente também vai entender um pouco mais sobre esses impactos que estão sendo gerados. Para isso, eu trouxe esse primeiro vídeo aqui, para a gente entender essa questão da ética na prática, falando da inteligência artificial. Então dá uma olhadinha nisso aqui. Eu invadi um zoológico. Aumenta para mim o volume aí, por favor, pessoal, do vídeo. Consegue aumentar o volume do vídeo aí, por favor? Oi, meus amores. Hoje eu vou tomar um banho. Um pouco mais. Pode aumentar, pode aumentar? Até endurecer. Beleza. Bora ficar sólida. Eu sou o primeiro ser humano a mergulhar ao vivo em um vulcão ativo. Deixa o like e arrasta pra cima. Imagina se fosse assim, né? Desafio de Chernobyl. Achei esse post brilhante e se bater 1000 curtidas no vídeo, eu vou lamber ele. Hoje eu vou escalar o Everest de um jeito honesto e sem frescura. Sozinho, despreparado e em linha reta. Marca no comentário aí alguma equipe de resgate e bora pra cima. Melhor. Cobri todo o meu corpo com composto orgânico e vou esperar pra ver o que vai começar a crescer. Já senta a mão no like. Invadindo a Coreia do Norte com uma cadeira de praia e 1000 bexigas de aniversário. Não tentem isso em casa, Tô achando crianças. que isso não vai acabar bem, não. Acabei de começar aqui meu desafio de sobreviver 100 dias na selva amazônica, comendo e bebendo apenas o que meu corpo descartar. Basicamente, o ciclo da vida. Sai, mosquito nojento. Bem-vindos ao canal da Juju Isótopa. Hoje vamos fazer um molho verde de Césio 137. É quente, perigoso e totalmente legal. Sem juízo, sem plano, sem paraquedas. Quero ver se vai dar like, hein, galera? A ideia é óbvio, né, pessoal? É a gente dar uma descontraída já no início. Mas aí eu vou, ao mesmo tempo que eu tô dando essa descontraída, eu vou fazer uma reflexão com vocês. O quanto disso é IA, ou seja, tá só no campo da ficção, ou o quanto disso a gente já vê hoje nas redes sociais? Se a gente for parar para pensar alguns meses atrás, algum tempinho atrás, pouco tempo atrás, isso aqui era moda. Isso aqui era moda. Que delícia! Muito obrigado pelo compartilhamento. Pessoal, Olha, não vai voltar até jogo, não acredito cobrar. imagina a live de NPC. A live de NPC, pessoal. Se animar. Olha isso. Olha o tipo de pessoa. Vamos pegar 100k de curtida. Olha o tipo que ela faz para conseguir like. Konnichiwa, konnichiwa. Hi, konnichiwa. Isso aí é o Palhaço Amendoim, tá? Pra quem não conhece, beleza? Você poderia me ajudar com um presentinho pra me comprar uma cachaça? Eu amo tanto Galera, garotinho. isso aqui, a gente dá gargalhada, mas se a gente for parar pra pensar, a IA hoje te permite fazer qualquer coisa antiética e se o influenciador já tiver numa linha dessa aqui,
e não se preocupar com essa questão ética, é esse exemplo que ele vai dar. Ele vai buscar o like a qualquer custo, ele vai buscar a curtida a qualquer custo, ele vai buscar o comentário a qualquer custo, e as pessoas seguem. O pior é que as pessoas seguem. Então o que a gente está querendo entender? É exatamente como esse mercado funciona hoje. E com a inteligência artificial, qual o potencial disso? Se a gente for pensar no Sora, por exemplo, o Sora já faz com que a gente não consiga mais entender, tenha dificuldade de compreender o que é real e o que é ficção. O que é real e o que é fake. Qual vídeo é real? Qual vídeo não é? Qual influenciador no futuro vai ser real e qual não vai ser? Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual influenciador hoje é real e qual é fake? Vamos parar para pensar. Quantidade de influenciadores que hoje mostram uma vida no Instagram que não é a vida real deles, é grande, não é grande? A quantidade de influenciadores hoje que fazem de tudo para mostrar uma vida de sucesso é muito grande. Mas muitos deles, às vezes, têm uma vida totalmente diferente. A gente costuma dizer, né, nesse meio, que existe até o tal do cosplay. Já viram? Cosplay de pobre, né? Tem aquela brincadeira. Qual é o cosplay de pobre que o pessoal brinca? Na verdade, a brincadeira que eles fazem é justamente dizer que a pessoa está brincando ali de ser rico ou brincando de ser pobre. O cara é rico, está fingindo ser mais humilde. O cara tem mais recurso, está fingindo... Então, essas brincadeiras de fingir ser alguém é muito, muito comum hoje. As pessoas cada vez mais estão fingindo ser alguém que elas não são. Fingindo o sucesso que elas não têm, fingindo, por exemplo, a profissão que ela não tem. Quantas pessoas hoje não influenciam, por exemplo, dizendo algo, o cara vai falar sobre nutrição e não tem especialização na área, não conhece nada sobre isso. Então, hoje, falar sobre algo é muito comum, mas o principal que a gente fala é como você está se portando. Você é usuário. Não estou só falando do influenciador, você é usuário. O que você consome hoje? O que para você é real e o que não é? Será que você se preocupa em entender o que é real e o que não é nesse mundo? E aí, quando a gente fala isso, a gente vem para o segundo ponto. Então, a gente já entendeu que a ética nesse mundo, hoje, é um pouco questionável, certo? E o que é real? Também é questionável. Porque hoje não dá mais para saber o que é real e não é. Hoje você tem essa dificuldade. O Sora 2, que é a ferramenta mais nova da OpenAI, a atualização da ferramenta de vídeo deles, ela está fazendo a gente ter uma bugada na cabeça. E a gente não consegue compreender mais o que é real e o que não é. Hoje, se você tiver um celular, por exemplo, um Galaxy, por exemplo, um Samsung da vida, você consegue hoje excluir qualquer pessoa de uma foto que você tira. Você consegue inserir qualquer coisa numa foto. Você consegue inserir pessoas, elementos em vídeos. E isso não só sou eu que estou falando. Trago aqui um outro vídeo, também de rede social, outro influenciador, para vocês terem uma noção de que como a gente não consegue identificar o que é real e o que não é. Quer ver? Te desafio a me dizer quantos desses aqui você vai acertar. Então dá uma olhada e me diz depois quantos você acerta. Qual desses desenhos aqui é real? Nenhum deles é real. Eu fiz eles com IA. Qual dessas canecas aqui é real? As duas são reais, mas elas estão vazias. Qual dessas bolas aqui é real? Só aquelas duas ali são reais. Olha as a perfeição outras eram disso, IAs. pessoal. Qual dessas escadas aqui é real? Essa aqui. A outra foi feita com IA. Lembrando que é vídeo, né? É real. Só essa daqui. A outra era IA. Qual dessas portas aqui atrás é real? Só essa pequenininha aqui. A outra era IA. Essa lareira aqui é real ou não? A lareira é real, mas o fogo não é. Dava para dizer que Qual o fogo era desses real, bolos né? aqui é real? Esse aqui é uma banana. E esse outro aqui é uma batata. Nem então, bolo nenhum tem, deles pessoal. era real. Pessoal, esse último é muito interessante para a gente refletir. Você vê que nem bolo no prato do cara tem. Se hoje um influenciador que já está acostumado a fazer um conteúdo só para ganhar like,
um conteúdo que não tem nada com a realidade, você acha que com uma ferramenta dessa, munido de uma ferramenta dessa, ele vai se preocupar em te dizer o que é real e o que não é? Ele só quer o like? E o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente está vivendo um mundo e um mercado onde as pessoas estão se preocupando com a sua imagem, estão se preocupando com o que elas aparentam e não com o que elas são. Isso é muito importante para a gente refletir. O ser humano hoje já está cada vez mais entendendo que usar ou não usar IA, é como a gente fala, os fins não justificam os meios, né? Na verdade, ele quer chegar no fim e não importa o que ele vai fazer. O fim, para ele, é o que importa. Qualquer ação que ele for fazer no meio disso, se ele conseguiu ter o resultado que ele precisa, tá tranquilo. E aonde entra a legislação nisso? A gente vai falar disso já já. Porque a gente está falando de ética. Lembrando que a gente ainda não falou nada sobre legislação. Se não existe uma legislação que vai fazer a pessoa ser responsável por isso, e a área ética ela já não tem preocupação em ser responsável, como é que a gente vai chegar nas gerações futuras? O que vai acontecer com o seu filho se ele entrar nesse mercado? E aí eu entro com algumas reflexões. 11 horas seguidas virando hambúrguer, vocês acham que eu sou IA? Olha isso aqui, ó, sangue na... Falar que tô com saudade da minha ex. Sora 2, pessoal. Está destruindo Cristo Redentor. Você não vai destruir. Tudo isso aí feito por IA. Galera, o TikTok Shop vai ficar insuportável agora, todo mundo com loja, viu? Inclusive, Eu posso ter influenciador feito por IA. O jogo que eu quiser, da forma que eu quiser. O desenho que eu quiser, da forma que eu quiser. Pessoal, lutas inimagináveis. Você pode assistir a luta de quem você quiser contra quem você quiser. O Einstein aí tava meio bombado, né? Só gente famosa, né? Só as celebridades da época. É muito curioso, pessoal. Olha isso. Olha o Einstein, bombadaço. Pensa. O que a IA pode fazer, pessoal? E aí eu vou falar já já dessa ferramenta para vocês. Bruce Lee contra Muhammad Ali. Quem nunca sonhou em ver essa luta? Olha a voz. Atenção na voz, que é exatamente a mesma. A qualidade da imagem, da época. Tonight I flow, unbroken, and he will drown in E a voz do Bruce Lee, pessoal. O Einstein tá em todas, né, pessoal? Vamos ver quem vai ganhar, né? Quem é que ganha nessa daí? Pensa. Eu aposto no Bruce Lee. Ó, acabou a luta. A fighter will always defeat an athlete because the fighter lives in the space between fear and focus. Pessoal, tudo isso que eu tô querendo mostrar para vocês, eu vou dar uma voltada aqui e eu quero falar uma coisa muito importante. O Sora 2, ele é a ferramenta mais recente da OpenAI. Só para vocês terem uma ideia. Ele consegue não só fazer vídeos super realistas como esses, com física super realista, como ele também pode traduzir um conteúdo para o português. Então eu posso fazer o vídeo que eu quiser em português, não precisa ser só em inglês. Eu posso usar a voz original daquele personagem para colocar no vídeo. Vocês viram a voz do Bruce Lee e assim por diante. Além disso, é uma ferramenta que é tão realista, mas tão realista, que se não for uma situação tão absurda quanto essa que a gente viu, qualquer coisa é possível lá dentro. Agora eu te faço uma pergunta. Ok, conteúdo de entretenimento. Mas quantas pessoas podem ser afetadas por isso? Aqui está um ponto bem relevante sobre esse ponto ético. Se eu usar... Isso aqui é o Robin Williams, ator. Morreu em 2014. Robin Williams trazendo uma mensagem. Olha, você acha que essa voz é conhecida? Pois é, sempre me falam isso. Eu sou muito parecido com esse cara mesmo. Sempre que me comentam, né? Que pode parecer alguém que você conhece. Ele brincando. Só que acontece, estão fazendo tantos vídeos no Sora com a imagem do Robin Williams, com a voz dele. O cara morreu em 2014, ele foi encontrado morto no apartamento dele.
Você imagina como é que não foi para a família lidar com essa situação? A filha dele foi a público, a Zara Williams, e pediu, pessoal, parem com isso. Isso é doentio. Vocês estão fazendo, vocês estão usando a imagem do meu pai, a voz do meu pai, sem nem a gente ter autorizado, e vocês estão fazendo isso sem levar em consideração a dor que isso me causa, cara. Ela teve que ir a público para falar isso. Então o que eu estou querendo falar com vocês? É a questão da ética. Se eu usar uma ferramenta de IA sem ética, eu posso estar não só trazendo mal para os outros, fazendo os outros se sentirem mal com isso, como eu ainda posso estar prejudicando, se for o caso, até no quesito que a gente comentou, da questão do real. O que é real e o que não é? O que é real e o que não é? Vamos entrar nesse ponto. Tá aqui, vou mostrar esse outro vídeo. Notícia também. Essa situação aqui, eu vou botar para vocês verem o vídeo completo. Foi feito com IA também. Um vídeo de um crocodilo atacando uma criança. E a mãe salvando ela. Imagina uma criança assistindo isso. Ela vai falar, perigoso. Ou, vou tentar fazer igual o menininho fez. Ou pior, imagina se esse vídeo vai para uma rede de notícias como um vídeo real, como tem acontecido regularmente. Várias notícias que chegam e que as pessoas às vezes não conferem se ela é verdadeira ou não. E a gente vai ter isso sendo gravado no ano seguinte. Vocês estão percebendo? 2026 é ano de eleição, pessoal. Já pararam para pensar a quantidade de vídeos que não pode ser feito com isso aqui? E a gente pode literalmente ter influências positivas ou negativas e gerar caos ou gerar problemas, se a gente for começar a pensar no potencial de uma pessoa sem ética usar uma ferramenta como essa. Esse vídeo, vou mostrar ele rapidinho para vocês. Deixa eu voltar aqui. Então o menininho tá lá, ó, olha o desespero. Olha o som, como é real. O som é muito real, pessoal. Você olhando um vídeo desse, olha só. Menino falando, eu vou dar doce pra ele. Galera, e assim, a gente está falando de uma ferramenta que acabou de ser lançada. E só um ponto para reforçar o que eu estou falando. Essa ferramenta foi lançada agora, que é o Sora 2, e ele já é por si só uma rede social, tá, pessoal? Ele já é por si só uma rede social, porque no Sora 2 você faz o vídeo, você cria o seu arroba, a partir do momento que você se inscreve, e você compartilha o seu vídeo. E a partir do momento que você compartilha o seu vídeo na rede social, as pessoas podem repostar, as pessoas podem pegar. Se você botou um vídeo com a tua imagem, a pessoa pode te marcar na imagem. Se você der o consentimento dela te marcar na sua imagem, ela pode fazer um vídeo com a sua imagem. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? Está virando uma tendência de rede social, vídeos feitos por IA. E essa tendência, pessoal, começa a deixar a gente preocupado se a gente for lembrar de que tem pessoas usando a rede social sem ética. O que ela pode fazer com a minha imagem? Se eu botar uma imagem do meu filho, botei lá, tirei uma foto, fiz um vídeo do meu filho, meus filhos estão aqui hoje. Se eu botei essa imagem, por exemplo, lá deles, imagina o risco que eu não posso ter se uma pessoa pegar lá aquela imagem e usá-la para fazer um vídeo. A gente tem que se atentar que a gente está entrando num meio e num mundo cada vez mais digitalizado e cada vez mais usando IA dentro desse mundo. A IA é o problema? Quero reforçar aqui. Sou entusiasta da tecnologia, trabalho com isso. A IA não é o problema. O problema é o ser humano. O que o ser humano está fazendo com a IA? Eu vou mostrar para vocês algumas alternativas de usar a IA para ser benéfico para a tua rede social. Desde que você tenha a ética para saber como usar. Aí a gente está falando de coisas que não são éticas, não são reais. O que a legislação fala sobre isso? Então vamos entender essas duas diferenças. Legislação é uma coisa, ética é outra. Legislação é uma regra, é uma norma, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, porque ela é obrigatória, qual é a sanção que eu tenho? Multa, prisão e assim por diante. Beleza, e a ética? A ética não é obrigatória. Ela está relacionada à moral, ao costume, e a sanção da ética, em tese, deveria ser a perda da credibilidade. Lembra lá no início que eu falei? Se eu sou influenciador, eu ajo com ética, em tese eu teria que ter o quê? Mais ou menos seguidores? Mais, né?
Mas eu tenho mais seguidores se eu sou ético na IA? Se eu sou ético na rede social? Não necessariamente. Porque hoje as pessoas não estão preocupadas com credibilidade nas redes sociais. Não estou falando todas, tá? Sempre entendam que o que eu estou trazendo aqui é esse questionamento. A gente tem uma grande parte da rede social hoje focada simplesmente em like, curtida, engajamento e só, pessoal. Credibilidade, esquece, você não está preocupado com isso, você está preocupado em quanto você vai ter de seguidores. E aí eu faço essas perguntas. Quem você segue hoje? Você segue quem? O que essa pessoa faz? O que o fato de você seguir ela está mudando na sua vida? A quantidade de influenciadores que a gente tem que não mudam nada efetivamente na vida dos outros com os seus conteúdos é muito grande. Quem você está seguindo? Mas, vou fazer uma pergunta melhor. Não é quem você está seguindo. A pergunta certa é por que você está seguindo essa pessoa? Você já parou para se perguntar sobre isso? Cara, eu estou seguindo essa pessoa. Por quê? Porque ela tem muito seguidor? Estou seguindo essa pessoa. Por quê? Porque o conteúdo dela é muito bom? Eu estou seguindo essa pessoa. Por quê? Porque ela influencia e me ajuda a pensar em algo positivo? Quem você está seguindo e por que você está seguindo? Que diferença isso está fazendo na sua vida? É mais ou menos o seguinte, a gente está chegando num nível... Teu telefone, se tu pegar teu telefone hoje, tem uma pancada de aplicativo no teu telefone que você não está usando para nada. Mas tá lá, né? É mais ou menos a mesma coisa que está se tornando a rede social, já percebeu? Tem um monte de gente que você segue para nada. Que no final das contas não está somando em nada na tua vida. É só rolar de tela. Literalmente. Postou, rola a tela, não gostou, rola a tela e assim por diante. E aí entra esse ponto. A gente está vivendo hoje o que a gente viveu nessa era aqui. Quem for mais antigo um pouco vai lembrar da época que a Dolly foi clonada. A gente ficou cheio de medo. Pronto, vão clonar o ser humano. Eu sempre trago isso quando eu trago essa reflexão. Vão clonar o ser humano, vamos ter problema, acabou, não tem mais ninguém nascendo naturalmente, vai ser só clone. Não aconteceu isso, por quê? Porque a gente teve, justamente, uma série de situações e regulamentações que forçaram as pessoas a pensarem de forma ética e pensarem de forma legal. A ética foi o foco aqui e a legislação também. Então, tudo que a gente está falando aqui foi o que pressionou que a gente não tivesse problemas nessa situação toda. Então, as ONGs, regulamentação, legislação, a área acadêmica, todo mundo se uniu e trouxe os seus pontos. A gente está vivendo isso agora com a IA, só que a diferença é só uma. Isso aqui, o salto tecnológico disso, foi muito mais demorado do que o que a gente está vivendo hoje. A IA generativa foi lançada ali em 2022, final de 22. A gente está entrando em 26 e olha o nível de evolução que a IA já teve. E até agora a gente não tem uma legislação robusta para se trabalhar o uso de inteligência artificial nas redes sociais e na internet. Então, a gente não pode demorar para sair com uma legislação como essa. A gente não tem o mesmo tempo e timing que a gente tinha quando a Dolly foi clonada. É tudo muito mais imediatista. A gente tem que fazer isso acontecer o mais rápido possível. Porque senão, se a gente for depender só da ética, pessoal, a gente está lascado, concorda comigo? E aí entram outras reflexões importantes. Tá aqui, ó. Isso aqui vai ser o futuro. O futuro vai ser, você vai ter plataformas com redes sociais, com IA e assim por diante, e você vai consumir esse conteúdo. Só que a diferença é que você vai conseguir separar o que é feito por IA, e aí precisa de uma legislação para que seja identificado isso, e o que é feito por ser humano. O que é ao vivo e o que não é ao vivo. O que é fake e o que é verdadeiro. E você vai optar por consumir um ou outro, ou até os dois. Mas cada um vai ter o seu mercado. As plataformas que apostarem em conteúdos ao vivo, elas vão trabalhar com seres humanos. Conteúdo ao vivo eu não quero IA, cara. Eu quero que você trabalhe IA nessa outra rede social. E percebe, a Sora já é essa evolução. A OpenAI já está fazendo isso. Essa ferramenta nova que eles estão trazendo é uma rede social baseada em vídeos criados por IA. Você entra lá sabendo que é IA. E você vai ter outras plataformas, outras redes sociais baseadas em quê? Baseadas em conteúdo ao vivo com seres humanos.
E é comum essa evolução. Mas a rede social precisa ser, de uma certa forma, a gente tem que trabalhar toda a regulamentação para isso aqui se tornar a regra, beleza? Agora, pensa em outros pontos. Como eu falei, IA é útil, desde que você saiba usar IA. Pegar um exemplo, ManyChat. Olha o que o ManyChat pode fazer. Pessoal, dá mudo no vídeo aí, por favor. Galerinha, dá mudo aí para mim no vídeo. Dá mudo aí para mim no vídeo. Pode mutar o vídeo. Só para eu poder explicando para vocês. ManyChat é uma ferramenta de IA que te ajuda a gerenciar as tuas redes sociais, cara. Às vezes você tem muita gente para lidar, para conversar, a pessoa quer um material, a pessoa faz um comentário na tua postagem, você quer responder a tempo, você quer dar uma primeira orientação para ela que entra em contato com você, ManyChat faz isso. Você está lá no teu Instagram, você quer, por exemplo, terminou uma palestra, como aqui agora, aliás, fica essa dica depois, terminar a palestra, vai lá no post lá, que eu fiz aqui dessa palestra da Campus Party, e faz um comentário lá, você vai receber um infográfico de graça ali no teu direct, sobre como fazer um prompt correto, engenharia de prompt, dicas de como fazer um prompt correto para tu IA, beleza? E aí, qualquer comentário que você faz, qualquer coisa que você fizer, você automatiza. Isso aqui é uma ferramenta que vai se transformar num agente de inteligência artificial para a tua rede social. Então ela vai te ajudar a gerenciar a tua rede social. Você está começando ali nesse mundo, cara, ela é super útil para conseguir administrar os comentários, administrar as postagens e assim por diante. Você pode programar postagem, você pode programar para ela conversar, a pessoa conversar com uma inteligência artificial e aí começar a te orientar ali. Esse é um ponto legal. Além disso, você tem uma outra ferramenta muito útil também, que é o Opus Clip. Você foi lá, fez um podcast, às vezes teu conteúdo é um podcast, você quer pegar os melhores momentos, fazer os cortes, né, para a rede social do seu podcast, imagina o tempo de edição que você não tem que ficar ali pegando o conteúdo, editando. Essa ferramenta faz tudo automaticamente. Você pega aquele conteúdo, podcast, palestra, bota lá, ela vai dar zoom no seu rosto na hora certa, ela vai pegar aquele recorte, vai dividir ela em vários vídeos curtos e vai dizer assim, olha, esse vídeo tem X 90% de chance de viralizar, por causa disso. Ela ainda elenca para você qual é a chance de viralizar que o teu vídeo tem, por que ele tem chance de viralizar, para quando você for fazer, você conseguir fazer naqueles moldes. E além disso, ela vai editar o vídeo para você com legenda ainda. Então, cara, isso aqui te poupa tempo de edição. E é, de novo, inteligência artificial. É o uso correto. É o uso que vai te ajudar a conseguir editar o teu conteúdo. Poupar tempo, poupar dinheiro. Outra ferramenta interessante. Tem muita gente que é tímida na rede social. Não gosta de mostrar a cara, mas quer fazer vídeo. Tem aqueles canais dark, né? Aqueles canais ghost que o pessoal fala, que é um canal que você bota lá, cria um canal no YouTube, bota um vídeo que é narrado, que tem um personagem que narra aquele vídeo, você não aparece, você simplesmente está passando aquele conteúdo que você quer passar, sem precisar aparecer. Se você é dessas pessoas, o HeyGen é a ferramenta correta para você. Porque o HeyGen vai te ajudar, por exemplo, a conseguir fazer isso aqui. Você cria um avatar. Então aqui sou eu falando em vários idiomas. Então eu estou aqui falando em alemão, estou falando em russo. Sobe o som aí para mim, cara, por favor. Sobe agora. Oi, pessoal. Sobe o som aí para mim rapidinho, por favor. Gewünschten Sprache, wie zum Beispiel falando Deutsch, alemão, zu falando simulieren. russo. Ili может быть по-русски инструмент falando japonês. языком, на котором я говорю. 私は日本語も話せますし、人工知能ツールが完璧に Olha minha boca mexendo no idioma correto. Así que si te ha Espanhol, gustado, aprovecha y inglés. escanea el código QR para grabar tu primer vídeo gratis. E não olvides seguirme en Instagram. Agora, o bacana disso aqui é, eu posso usar esse avatar para falar qualquer idioma e para falar o que eu quiser, porque eu não falei nenhuma linha daquilo. O que eu falei foi outra coisa totalmente diferente. Eu peguei a ferramenta, eu editei, eu escrevi o que eu quero falar e ela foi lá e replicou. De novo, você tem vergonha de falar? Você pode pegar um vídeo com um avatar específico, não precisa ser você aparecendo como eu fiz, e botar ele para falar no idioma que você quiser. O mesmo vídeo que você fizer vai ser levado para vários idiomas com o conteúdo que você quer. Você nem precisou aparecer. Então isso, para quem quer criar esse tipo de canal, ferramenta excelente, cara. Excelente para isso. De novo, trabalha de forma ética. Trabalha de forma ética. Aí você tem outra ferramenta, Infograph, por exemplo. Ah, eu quero fazer
os meus vídeos com gráficos interessantes, eu vou dar uma palestra, eu quero pegar um gráfico autoexplicativo e quero fazer, por exemplo, esse vídeo, a minha palestra, por exemplo, aparecer de uma forma mais clara, deixar um gráfico que seja mais explicativo, uma timeline. Cara, você só escreve. A ferramenta pega o que você escreveu e transforma num gráfico. Transforma num infográfico, transforma numa forma mais visual de entendimento. Isso para professores que dão conteúdo na internet. Até teve aqui hoje o Ives Urquiza, aqui teve nesse palco, falando, né? Ele é um cara que trabalha com educação na internet. Cara, você vai fazer um conteúdo para explicar melhor o teu conteúdo, isso aqui é excelente. E te poupa tempo. Tu vai conseguir fazer o teu conteúdo mais explicativo, mais visual, de forma rápida. Então, de novo, ferramenta de IA é ótima, usada da forma correta. Aí, entra uma outra possível ferramenta, Gama App, mesma coisa. Pô, eu quero fazer um material para que todo mundo, quando for ver um conteúdo meu, receba esse material. Lembra do ManyChat que eu falei? Esse material vai para as pessoas automaticamente. Cara, você consegue fazer isso usando o Gama App, cara. Gama App cria para você e-books, cria apresentações, e tudo isso pode ser distribuído para o teu público, um material que você pode criar, para dar mais orientação para ele. Quando a gente fala dessas ferramentas, o que eu estou querendo trazer para vocês de novo, a IA pode ser usada de forma ética, pode ajudar você a criar conteúdos úteis. Só precisa saber como usar e ter essa informação importante na sua mente. E aí? Tudo que eu estou querendo usar aqui vai me ajudar como? E vai me prejudicar como? Vai prejudicar as pessoas de que forma ou vai ajudar as pessoas de que forma? E aí eu entro nas questões das legislações. Esse palco está debatendo durante todos esses dias questão de legislação. Então a gente tem a lei complementar de Goiás. Aqui é a lei que é mais completa hoje que existe, né? A regulamentação mais completa hoje que existe de IA é a do Goiás. Goiás saiu na frente. A gente já tem lei de IA? Ainda não. Está sendo trabalhado o marco regulatório de IA. Não existe lei de IA ainda. Quais são as leis que a gente tem que complementam a lei complementar, né, daqui de Goiás? É a LGPD e o Marco Civil da Internet. São as únicas que a gente tem até hoje. Ou seja, estamos atrasados. Já tinha que ter uma legislação de IA vigente, sendo realmente trabalhada no Brasil todo. Hoje, o que está sendo feito é o projeto de lei que trabalha o marco legal de IA. Esse projeto de lei está sendo trabalhado, vai entrar em votação, mas ainda está sendo revisto uma série de questões. Só para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo parte de vários grupos de eixos. A gente tem eixo de educação, a gente tem eixo social, tem vários eixos aí desse marco legal do IA. A gente está conversando com vários especialistas. Então isso está acontecendo em Brasília, em vários estados, para que a gente entenda uma legislação para isso e trabalhe uma legislação correta para isso. Que não afete as pessoas, mas que beneficie elas. Mas ainda não temos essa legislação pronta. E, de novo, o tempo está correndo e a IA está evoluindo. Galera lá fora já tem legislação pronta. Já largaram na frente. Então, isso é um ponto muito relevante para a gente pensar, porque aí eu entro no ponto final dessa palestra. Depois eu vou abrir para algumas perguntas, que é o perigo, que a falta de regulamentação, legislação, o pessoal parece que tem medo dessas palavras, tem que ter medo disso, pessoal. A questão é, feito da forma correta, a gente tem segurança. Porque se não tiver feito da forma correta, o que pode acontecer é isso aqui. Sobe o som para mim, por favor, cara. Amigão, sobe o som aí para mim, por favor. Sobe o som aí para mim, por favor. Isso, obrigado, cara. That skill is all AI. It's All drone. flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Atenção, como isso funciona, pessoal. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents.
Let's watch the weapons make the decisions. E aí, se isso daí funcionar? Now, trust me, these were all bad guys. Todo mundo mal, né? Quem diz quem é mal? Now, that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. Imagina a isso. $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Pois é. E aí? Sem legislação, sem regulamentação e sem ética, isso aqui pode ser o nosso futuro, pessoal. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse vídeo aqui, para deixar bem claro, ele não é real, tá? Ele é uma campanha de uma ONG, que é essa ONG aqui, tá? Essa ONG aqui, ó, que é a Future of Life Institute. Esse vídeo está aqui, ó, se vocês quiserem depois assistir ele e tudo mais. Essa ONG, pessoal, ela é uma ONG que trabalha justamente com esse ponto. Para a gente refletir o que é real, o que não é, para a gente refletir o uso de inteligência artificial em armas. Armas inteligentes são muito inteligentes, mas não têm empatia. Você dá o comando, ela executa. Ela não vai dizer para você o que é certo e o que é errado. Você determinou o que é certo e o que é errado. E se um ser humano sem ética determinar o que é certo e errado, e aí? Quem vai parar esse ser humano que determinou o que é certo e errado? Usar inteligência artificial em armas, que é o que essa ONG faz, que é combater isso, é algo muito arriscado. E não só isso, deixar a inteligência artificial gerenciar coisas vitais como energia, alimentação, clima. Se a gente deixar a inteligência artificial gerenciar essas coisas, a gente fica à mercê dela. E eu não estou aqui falando de Skynet, pessoal. Não é isso. Estou querendo dizer que o que acontece na ficção se reflete na realidade, porque uma coisa está ligada com a outra. E se a gente não se atentar a isso, esse pode ser o nosso futuro. Então, quando eu falo o quanto o impacto da IA pode ser grande na nossa vida e nas redes sociais, eu não me prendo só a isso. Eu imagino que se o ser humano é antiético o suficiente, às vezes, para fazer qualquer conteúdo buscando like, e não tem nada que pare ele, ou que mostre para ele o que é certo e o que é errado, ele pode fazer uma coisa como essa funcionar. Aliás, pode não, né, pessoal? Guerra da Ucrânia, Rússia. Alguém já viu alguma coisa similar? Rio de Janeiro, recentemente, drone soltando bomba. E aí, pessoal? Isso aqui é só a miniaturização disso. É deixar o que é grande hoje cada vez menor. É possível? Tem tecnologia para isso? Tem. Então, a gente tem que começar a se atentar ao que é real, que é sem algo para a gente avaliar o que é certo e errado, e sem ética, esse pode ser o nosso futuro. Eu não quero deixar vocês tristes e a gente ir embora com isso, mas eu quero que vocês vão embora refletindo sobre esse potencial. E, mais do que isso, eu quero dizer para vocês que a IA pode ser muito bem utilizada. Mas para isso a gente precisa saber como utilizar ela. E hoje tem gente que não sabe nem o que pedir para a IA e como pedir. Então eu reforço. Você pode ter um infográfico aqui para te ajudar nisso, tá? Mas principalmente, quero que você tenha atenção em tudo que você faz hoje usando IA. E sempre que você for fazer, pare e reflete. Estou agindo de forma ética ou não? Se alguém fizesse desse jeito, usando a mesma IA que eu estou usando, eu ia gostar ou não? Ia ser legal ou não? Eu ia estar dando risada ou não? Então comece a refletir sobre isso, que consequentemente a gente vai ter um mundo mais ético, e aí o nosso próximo papo aqui vai ser justamente só sobre ferramenta para te ajudar. E a gente não vai nem precisar entrar num ponto como esse. Beleza, pessoal? Queria agradecer a vocês. Vou abrir para umas perguntas agora, a gente bater um papo aí, né? Como dei sorte aqui, peguei o finalzinho da campus aqui, né?
A gente pode bater um papo aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente troca essa ideia, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Acho que tem um microfone aí para passar. Acabou? Não dá para fazer? Só uma perguntinha? Hã? Abrir para uma perguntinha, não dá? Só uma. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Só uma, se alguém quiser, né? Pô? Olha lá no cantinho. Só uma, cara. Só uma, rapidinho. Né, pô? Maravilha, obrigado. Boa. Olá. Bom, irmão. Olá, boa noite. Boa noite, Me cara. chamo Anderson. Tudo bom, Anderson? Gostaria de fazer uma pergunta o seguinte. Hoje nós vemos que antes mesmo de existir IA, alguns vídeos, algumas notícias eram vinculadas a determinada pessoa e essa notícia era falsa, mas o fruto dessa notícia causava muitas vezes até o homicídio de uma pessoa com notícia falsa, ou então a pessoa ser presa ou algo assim. A própria população divulgando esses vídeos nas plataformas, nas redes sociais, faz com que esse vídeo tome proporções que leve a alguma consequência mais grave. A minha pergunta é no quesito do seguinte: por que as plataformas hoje, igual tem esse ramo de plataforma, não bloqueia, não cria um algoritmo para bloquear, para evitar a disseminação de vídeos criados por IA que podem afetar uma pessoa que muitas das vezes não tem culpa daquilo, e a gente sabe que as pessoas são leigas muitas das vezes e não entendem que aquilo ali é um vídeo de IA gerado por IA. Aí você compartilha no WhatsApp, compartilha no YouTube, compartilha no TikTok e assim vai disseminando esse vídeo até acontecer algo pior. Essa é a minha pergunta. Cara, uma ótima pergunta, porque a realidade é a seguinte: as pessoas normalmente têm essa questão, essa dificuldade, como você falou, e já tinham essa dificuldade de filtrar o que é real e o que não é. É como eu falei, hoje está cada vez mais difícil, porque até quem tem entendimento da tecnologia tem dificuldade para discernir, às vezes, o que é real e o que não é. Existem várias formas de você trabalhar isso. Você pode, por exemplo, trabalhar assim um algoritmo para identificar. Existem, por exemplo, nas questões de imagens que estão sendo geradas, existe como se fosse um selo que é invisível para a gente, mas que a IA consegue identificar o que é ou o que não é gerado por IA. Então, isso é possível. Existem, por exemplo, plataformas como o Instagram, que se você for fazer um conteúdo, você marca lá dizendo que é feito por IA e aí, consequentemente, você tem aquela informação. Hoje, por exemplo, você faz uma imagem ou um vídeo no VO3, por exemplo, do Gemini e tudo mais, aparece o selinho ali dizendo que é IA. Só que tudo isso pode ser tirado. Eu posso tirar o selo do vídeo, eu posso, por exemplo, não marcar que o conteúdo é feito por IA, porque hoje ainda não existe uma norma específica exigindo que seja feito assim. E responsabilizando, que esse é o principal ponto. As ferramentas hoje, elas conseguem dizer que a responsabilidade é sua, porque foi você que postou, não dela. Então, se ela não bloquear o teu vídeo e o teu vídeo passar, beleza. Ela gerou like, você ficou feliz, você não vai sair da plataforma. A plataforma ficou feliz porque o conteúdo foi divulgado e teve muita repercussão, muita gente. Então, hoje, você ainda não tem nada que faça com que isso seja especificamente obrigatório, que é a questão da legislação. Então, tudo é... Bom, a ferramenta, em tal país ela fez aquela regra, aqui ela traz a regra igual. Mas se ninguém tiver uma obrigatoriedade para usar e fazer o filtro, por exemplo, né, botar lá que ela é feita com IA, o algoritmo pode passar esse conteúdo. Você vê que hoje no YouTube passa conteúdo, às vezes, ilegal. E o algoritmo é feito para bloquear isso, mas passa. Um monte de conteúdo ilegal. Tem um monte de conteúdo que não pode ser passado e passa no YouTube. Então, hoje... Pela falta de legislação, esse é o ponto principal, isso faz com que você não consiga encontrar o responsável e, ao mesmo tempo, você não consiga também exigir que aquele conteúdo seja realmente filtrado da forma correta. Tecnologia para isso tem? Total. É só uma questão de, se eu não tenho responsabilidade nisso, por que eu vou fazer? É mais ou menos esse ponto. É esse o pensamento das ferramentas. Você vê que o próprio VO3, a quantidade de meme que ele faz, que, consequentemente, não tem nem ética, né? Os memes que eles fazem, as piadas que eles fazem usando IA, passa tudo isso. Porque depende do prompt que você vai colocar, da forma como você vai colocar. Em teoria, ela filtra conteúdo com criança, ela filtra conteúdo, por exemplo, com direitos autorais, mas você tem como burlar, cara. Você consegue fazer hoje um vídeo de Volta para o Futuro sem falar que é de Volta para o Futuro, só descrevendo as características do DeLorean, do Marty McFly e assim por diante. Dá para fazer tudo isso. É só você escrever o prompt correto. Então, esse é o ponto. Se eu não responsabilizo ninguém, ninguém tem responsabilidade e todo mundo faz o que quer.
Então esse é o ponto principal. Valeu, obrigado. Nada, cara, valeu. Ótima palestra. Obrigado. Bom, pessoal, o pessoal já pediu aí, estão recolhendo já aí. Então, quem quiser conversar um pouquinho, eu tô aqui do lado, tá bom? A gente bate um papo. Obrigado novamente aí a todos e a gente se vê na próxima Campus. Valeu, pessoal. Obrigado.